Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com Renato Rabelo, ele que já traduziu Red Colcan e agora no Serviço Secreto de Stalin, que é um livro de um espião russo. Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente. É isso, que agradeço sou eu, Camila. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com o pessoal do Vista Pátria. Renato, já vamos aqui começar com as perguntas. Explica qual a importância de traduzir os livros desse trabalho que você está desenvolvendo, por gentileza. Pois é, Camila, esse trabalho de tradução e esse trabalho de desenvolvimento de material intelectual, ele é importante por quê? Porque você não consegue fazer por exemplo, uma joia de ouro sem ouro. Então, um intelectual ele não pode trabalhar se ele não tem um documento para dar suporte às suas ideias e àquilo que ele está defendendo. Então, o documento, ele dá toda essa retaguarda intelectual para ele, essa autoridade intelectual para ele, certo? E eu gosto de trabalhar com tradução de obras de espionagem, inteligência militar. Renato, então, o seu foco é traduzir os livros, as obras sobre espionagem, todos baseados em fatos reais, vamos deixar isso aqui muito claro. São todos documentos reais, nada é inventado, nada é ficção. Por que você acha que é importante as pessoas terem contato com esse tipo de conteúdo? É o seguinte, Camila, a história que realmente acontece e a história que é contada nos livros tem uma divergência muito grande, sabe? E muitos episódios da história são muito confusos, né? E você vê aqui que, por exemplo, nesse livro que eu traduzi agora, que eu publiquei há pouco tempo, No Serviço Secreto de Stalin, ele fala sobre os bastidores do que aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, que foi um episódio muito obscuro. Pouquíssimas pessoas hoje sabem explicar o que realmente aconteceu dentro da Guerra Civil Espanhola. Só que esse espião, ele era chefe da inteligência militar soviética da Europa Ocidental. Então, ele sabia de tudo que estava acontecendo na Europa Ocidental inteira pelos olhos dos bastidores da inteligência militar. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a esse dado, a gente sabe como a história realmente aconteceu. Renato, você pode dar um panorama, então, do que aconteceu na Espanha para ter essa guerra civil? Vê só, Camila, você sabe que no período entre guerras, várias ditaduras estavam se levantando na Europa, a ditadura fascista, a ditadura nazista, a ditadura comunista já estava há algum tempo, e a República Espanhola foi ameaçada pela invasão nazista e fascista, certo? Que quis substituir essa república por uma ditadura, a ditadura de Franco. E aí a União Soviética entrou para supostamente ajudar a república a se manter como república, a se manter independente de forças fascistas, nazistas e assim por diante. Só que, mesmo com a ajuda soviética e mesmo com a perspectiva de vitória, eles perderam a guerra. Eles perderam essa guerra civil da Espanha. O porquê, sabe, o que realmente aconteceu nos bastidores e quais eram as reais intenções dos soviéticos com a guerra civil espanhola, você vai ver lá, quando estiver lendo o livro, certo? Porque é o seguinte, para mim, esse episódio aqui que você vai ver no capítulo 3 desse livro... É onde eu parei, na madrugada. Isso. Ele é o coração do livro. Por quê? É ali que você começa a enxergar, e que ele começa a dizer mesmo com todas as letras, que o Partido Comunista não é só um órgão político. O Partido Comunista era um instrumento militar para colonizar nações do mundo inteiro. E vocês vão ver isso bem direitinho, bem explicadinho, nesse capítulo 3 aí, que fala a respeito da Guerra Civil Espanhola. Renato, no livro, fala muito sobre o OGPU. O que na verdade significa esse OGPU? O que significa isso? Ele não explica, né, no início. Mas o OGPU é o que a gente chama hoje de KGB. Serviço Secreto de Inteligência. Era a polícia secreta, né? A polícia política daquele tempo. É porque ele já teve muitos nomes, entendeu? Ele nasceu como Tcheca, aí depois virou GPU,
NKVD, ele teve vários nomes já, o serviço secreto russo. Aí teve KGB, aí quando a União Soviética caiu já tinha outro nome, hoje já tem outro nome que não é aquele. Então eles sempre mudam os nomes da sua polícia secreta, mas é a mesma coisa. Quando você vê o GPU no livro, pensa em KGB, tá? Porque dá no mesmo. Existe alguma explicação para essa mudança constante de nomes ou não? É histórico, de acordo com o momento histórico? Não, existe. Porque, por exemplo, por que um partido político mudaria de nome? Por que ele ia abandonar toda a sua história, toda a sua tradição? Porque a sua tradição é maligna. Porque a sua tradição é temível. Então, se você chegasse para alguém da época e falasse em tcheco, o cara ia começar a se tremer todinho. Ele se desmontar. E aí eles mudam o nome, né? As pessoas pensam que é um novo aparato, que tem um novo objetivo, que são novas pessoas, mas não é. Ele só mudou, é como você mudar de camisa. Você não mudou quem você é. Você só tá com outra camisa. Isso. Inicialmente, mais bonitinho, né? Exato. É só para enganar o público, né? Na ferramenta de marketing. Renato, no capítulo 2, fala da Internacional Comunista e como se deu o fim dela. Você pode explicar um pouquinho para a gente como se deu o fim? Posso. Para quem está chegando aí e não sabe o que é Internacional Comunista, é o seguinte. Lenin, quando ele fez a revolução na União Soviética, ele estava com um país completamente agrário na mão dele. Ou seja, era um país que se baseava completamente em agricultura, a sua economia. Só que é o seguinte, ele não ia conseguir manter a União Soviética desse jeito. Ele precisava de nações, especialmente nações poderosas, industrializadas. Ele precisava dessas nações unidas com a União Soviética para que eles pudessem sobreviver economicamente. E aí a Comunista Internacional ela se via para promover a revolução no mundo inteiro, certo? E eles deram uma certa preferência, inclusive, à Alemanha, porque a Alemanha já era uma parceira histórica da Rússia, e se a Alemanha, que era um país avançado, industrializado, também vivesse uma revolução, então a União Soviética poderia importar toda aquela tecnologia, todas aquelas técnicas para o país deles também. Então a Comunista Internacional, ela se via especificamente para gerar revolução no mundo inteiro, certo? E esse capítulo 2, ele fala especificamente que, enquanto a Comunista Internacional condenava o fascismo, condenava o nazismo, sabe, dizia que era tudo ditadura de direita, por aí vai, como dizem hoje, o que aconteceu? Aconteceu uma imensa reviravolta e Stalin acabou fazendo um pacto com Hitler, o pacto na agressão. Então, peraí, eu estou fazendo propaganda contra os caras. Estou dizendo que eles são o demônio na Terra e eu faço um acordo com eles. Então, e isso acabou com a Internacional Comunista porque isso acabou com a credibilidade soviética. Tá entendendo? Então, assim, ela não acabou oficialmente ali, né? Ela acabou oficialmente em 43. Mas daquele ponto ali, ela ficou completamente desacreditada. Ela virou só um instrumento de relações exteriores da União Soviética, mas ela não se viria mais para promover a revolução. Renato, na introdução do livro, ele fala que ele viu muitos dos seus colegas bolcheviques morrerem nas mãos do Stalin via assassinato e via campos de concentração. O Stalin, ele não era simpático aos bolcheviques, porque, se não me engano, na série Trotsky, eles não gostam dos mencheviques. Dos bolcheviques, eles têm uma simpatia. Por que, então, que ele matou os seus aliados, se os bolcheviques eram aliados de Stalin? Isso, eles eram de fato. Foram eles que venceram, e Stalin era um bolchevique também, certo? Essa contradição aí que aconteceu na história, essa aparente contradição, ela se explica logo no capítulo 1, que é já em si muito chocante. É o seguinte, Hitler, ele fez, em 1934, um expurgo lá na Alemanha. Isso não é muito noticiado. Normalmente a gente conhece o grande expurgo soviético, a gente já ouviu falar disso, mas o alemão a gente não ouviu falar. E por que não?
porque ele foi muito rápido, ele foi muito eficiente, ele foi chamado, inclusive, de a Noite das Facas Longas, que durou um dia só. Hitler, quando subiu ao poder como chanceler, ele matou todos os seus inimigos políticos, tanto fora quanto dentro do partido dele, inclusive generais. Então, Stalin ele se inspirou em Hitler, essa é a revelação chocante, ele se inspirou em Hitler para fazer um grande expurgo também na União Soviética. Ele viu a força de Hitler lá dentro, só que ele foi bem desastroso em fazer isso, sabe? Ele prolongou demais o expurgo, ele não fez um trabalho de inteligência antes para saber quem era, quem não era. Eles também faziam o tipo de condenação por associação, que Krivitsky chama aí no livro, você vai ver ainda, Camila, de epíteto. Epíteto é associação. É como dizer assim, Camila mora no condomínio de um criminoso. Então, Camila tem uma associação com esse criminoso. Ela concorreu para o crime. Entende? E mesmo que você for só uma suspeita, você vai ver aí no capítulo 5, que se chama AOGPU, eles forjavam provas. Eles forjavam provas e eles faziam faças judiciais. E essas faças judiciais deles eram tão fortes que eles obrigavam as pessoas a confessar crimes que eles não tinham cometido. Tá entendendo? Então, só de você ser um suspeito, quando você era preso, eles lhe obrigavam a confessar e eles fabricavam provas contra você. Então, você acabava sendo executado por associação. Eu tenho um livro aqui, que agora não vou achar, devia ter pego antes, que é justamente isso, desses julgamentos. Que as pessoas eram presas, eram denunciadas por colegas, eu vi fulano conversando com ciclano. Aí eles pegavam, prendiam, torturavam e obrigavam a pessoa a confessar diante de um júri que geralmente dava pena de morte. Isso. E o interessante, Camila, ele fala isso no livro também. É tão interessante que, por causa desse negócio de associação, a quantidade de criminosos e a quantidade de penas de execução, sabe, foram enormes, imensas. Imagina aí, você tem um parente que é um criminoso e toda a sua família morrer. É muita gente morrendo. E aí Krivitsky disse que faltou carrasco para matar tanta gente na União Soviética. Tinha a pena de morte, ela tinha que ser executada, só que não tinha quem executasse. Faltava carrasco. Então o pessoal da limpeza das prisões ia lá matar. O próprio promotor do caso ia lá matar, ia lá executar a pena. Tá entendendo? Então, o grande expurgo de Stalin foi algo assim impressionante. E a gente está vendo algo semelhante no Brasil acontecendo, né? A gente consegue ver... a gente consegue ver algo meio semelhante acontecendo aqui, não consegue? Consegue. Olha, tem uma passagem lá, você não passou ainda por ela não, você vai passar, em que ele chega e diz assim, por exemplo, eu sou réu, e o procurador vem e me pergunta, Renato, você conhece Camila? Fala o teu nome. Eu digo, sim, eu conheço Camila. Aí ele vai e pergunta, ela é inocente ou é culpada? Aí eu digo, Camila é inocente. Só que como eu citei teu nome, lembra do crime por associação? Como eu citei teu nome, tu tá condenada. É algo do você tipo, chamado também do cara que matou a Marielle. Veja, olha, depois de ler esse livro, dá uma olhadinha nos papéis da CPI das fake news. Isso que eu ia te falar agora. Qualquer semelhança, já sabe, né? Não é mera coincidência. Inclusive, Renato, eu estou fazendo um estudo relacionando as ações da Globo com as ações do Goebbels. É muito igual o sistema de propaganda nazista que a Globo utiliza. É muito... Exatamente. Você vai se surpreender, porque os alemães tinham um serviço de desinformação, certo? É muito provável que a desinformação soviética tenha sido inspirada nos nazistas, viu? Parece que a gente está repetindo a história, né?
Tá criando um É a mundo mesma. novo de uma história, né? E pior que é a mesma. É interessante que Krivitsky, a gente está falando disso hoje no século XXI, Krivitsky escreveu todas essas coisas na década de 30. Na década de 30, é a mesma doença. É a mesma doença. Como dizia a Tá entendendo? Cabeça, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, né? Pois é, infelizmente. Mas, assim, o primeiro passo para corrigir isso é conhecer. E Krivitsky, ele tem ele tem um papel muito importante na vitória sobre esse tipo de coisa, porque Krivitsky, ele não só mostra o jeito soviético, como ele mostra também como era a Europa ocidental. Então, ele faz o contraste. Então, ele diz assim, olha, era para a gente ser assim, mas a gente está assim. Inclusive, ele usa para escrever toda a situação que aconteceu na União Soviética, ele usa a palavra hospício. Hospício. E quando a gente olha para o Brasil, a gente fica pensando, tá todo mundo louco? Tá todo mundo louco? Isso é um hospício? Tá entendendo? Vocês vão fazer muitas correspondências aí na sua cabeça quando você estiver lendo esse livro. Ele é muito atual, entendeu? Por mais que ele seja um livro na década de 30, ele é muito atual, ele é muito importante. Ele descreve bem a nossa realidade. Renato, Stalin também matou os seus generais, não matou? Matou sim. Então ele imitou Hitler ao pé da letra. Sim. Os generais, veja, quando você está numa ditadura e você precisa muito dos militares, os militares acabam tendo um imenso poder de barganha. Então, se o general chegar e disser assim, olha, eu não vou cumprir tua cota de ração aí, eu vou dar mais comida para os meus. Então, ele vai desafiar o ditador mesmo e fica por isso mesmo. O ditador não tem o que fazer. Sabe? Só que aí o que acontece? Stalin registrava tudo. Deixava tudo registradinho lá. Ele tinha, inclusive, existia a polícia secreta, né? Existia o serviço de inteligência, mas ele tinha um gabinete pessoal, no seu gabinete pessoal, vários e vários arquivos que ele guardava isso aí. Ele guardava cada pessoa que se rebelava minimamente contra ele, e ele matou todos no grande expurgo. Renato, você falou em ração, inclusive na hora que eu estava lendo o livro de madrugada, eu até anotei aqui que ele deixa claro, o alimento era ração e às vezes faltava. Aqui em São Paulo, para a gente ver a associação da situação, quando o João Dória, que hoje é governador do estado de São Paulo, ele foi prefeito, ele queria dar ração para as pessoas de baixa renda. Estranho, né? Ele queria dar, em vez de dar alimentação, ou não sei, dar um bolsa mercado aí do valor que seria a ração, ele queria dar ração para as comunidades e para os colégios públicos. Estranho, né? O que você acha disso? Olha, quando a gente começa a conhecer o jeito soviético, e a gente faz um contraste, Krivitsky é muito completo por isso. Ele chega e já faz logo o contraste com o que deveria ser certo. Quando a gente vê isso e a gente encara a nossa situação, a gente diz, peraí, isso aqui é uma União Soviética 2.0? O que é que está acontecendo aqui nesse lugar? Sabe? Tem alguma não só no Brasil, no Ocidente inteiro. Ó, eu não sei se você anotou aí, mas o capítulo 4 se chama assim, Quando Stalin falsificou dólares. Você chegou a ver isso? Na Espanha. Está no capítulo 3 ainda, né? Isso, acabei de entrar no... Pronto, o Stalin subiu no poder em 27. E no plano quinquenal dele, no plano econômico dele, de 28 a 32, ele gastou toda a moeda estrangeira que existia na Rússia e na União Soviética para fazer a industrialização da Rússia. E aí o que acontece? Ele tinha ainda a Comunista Internacional, chama de Comintern. Essa Comunista Internacional, ela precisava de muita moeda estrangeira para se manter. Só que acabou. E agora, o que a gente faz? E aí, o título do capítulo denuncia aqui, quando Stalin falsificou dólares. E esse era um grande mistério da época, porque tinha dólares falsificados no mundo inteiro. Sabe, as autoridades estavam loucas sem saber quem eram os grupos responsáveis por isso, se existia aí um grande esquema de crime organizado, qualquer coisa do tipo.
mas na verdade era a Casa da Moeda Soviética que estava falsificando dólares sob ordem de Estado. Eles falsificavam de tudo, eles falsificavam passaporte, certo? Eles pegavam passaportes aí, quando eles faziam as revoluções e muita gente morria, ele pegava os passaportes e aí eles faziam uma literal cirurgia no documento para falsificar o passaporte e entregar para um espião. Tá eles são bons na arte, né, de falsificação de documento. Inclusive a CIA, demais. Uns, não tem? Olha, demais. As autoridades nesse capítulo aqui, as autoridades falam que eles nunca viram um grau de precisão tão grande nas falsificações. Então, o Estado soviético era uma grande organização, uma grande máfia de crime organizado, desde aquela época. E aí você vai ver no livro diversos crimes que vai de roubo, terrorismo, falsificação de documentos. Olha, você vai ver sequestro, assassinato, você vai ver de tudo, certo? Nesse livro aqui, se chama No Serviço Secreto de Stalin. E, Renato, pessoal, o link para vocês comprarem o livro eu vou deixar aqui na caixa de informações, tá? Comprem por esse link. Por que por esse link? Porque aí vocês me ajudam, porque é o link da Amazon, tá? Renato, ontem de noite a gente estava conversando sobre o livro e eu te fiz uma pergunta que eu pedi para você responder hoje na entrevista. Por que o nazismo é proibido e causa ojeriza e o comunismo não? Por que o comunismo é aceito? Foro de São Paulo, enfim, e o nazismo, se você fala, até o ato de você falar sobre o assunto, as pessoas já até evitam tocar, como se fosse meio que um tabu. Agora, o comunismo você pode exaltar, idolatrar, enfim. O comunismo já teve essa fama de ser mal no passado, sabe? Quando eles eram mais apressados pela Revolução. Então, eles causaram muita violência, derramaram muito sangue, e eles realmente ficaram com uma péssima fama naquele tempo. Mas aí o que acontece? Eles começaram a aprender com a experiência, inclusive com a experiência nazista. Porque os nazistas, eles eram muito abertos quanto ao seu objetivo. Não, o meu objetivo é dominação mundial, guerra mundial, eu quero dominar tudo. E os comunistas não, né? Eles investiram muito em serviço secreto. E aí o que acontece? As ações mais pesadas dele, eles deixam escondidas, eles deixam discretas, e eles fazem, por cima disso, imensa operação de propaganda, certo? E de organização política. Então, o que acontece? Eles vêm sobre o pretexto político, que é permitido em um ambiente de liberdade de expressão. Só que, e aqui é outra importância enorme do livro do Krivitsky, o partido é um instrumento militar que servia para colonizar nações. Ele destruía a nação, deixava a nação completamente dependente da Rússia, e aí eles iam fazer tudo que a Rússia mandasse, certo? Para você ter uma ideia, Camila, existe um livro chamado Serviço Secreto Chinês, e na sinopse dele, vem dizendo lá, logo na sinopse, todo mundo pode ver, que na ocasião das Olimpíadas de Pequim, em 2008, a China tinha 2 milhões de agentes secretos. Caramba! 2 milhões de agentes secretos. A CIA, acho que essa é um dado da década de 90, a CIA tinha 50 mil. O que é 50 mil contra 2 milhões? Não é nada. Certo? Então, os comunistas, eles investem muito em serviço secreto por isso. Tudo que eles querem fazer, entendeu? Deixa eu dar algumas dicas aqui também. Derrubar avião, envenenar gente, e por aí vai. Ele faz, sabe, na caladinha, discreto, no serviço secreto, e tudo que ele faz de bom, ele alardeia. Ele diz, como é bom aqui, eu tô salvando os pobres. Então, ele sai como o bonzinho da história, entendeu? Quando, na verdade, ele é o maior dos psicopatas. E quem pode reverter isso? Quem pode reverter isso são exatamente espiões que saem do serviço secreto. A exemplo de Krivitsky. Tá entendendo? E, Renato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem um projeto que visa proibir o comunismo,
no Brasil, partidos comunistas e o comunismo. O que você pensa desse projeto? Lembrando que você é o nome da tradução dos escritos dos espiões russos. Você que traz esse material para o Brasil. O que você acha dessa lei? Olha, é válido o esforço? É válido o esforço. Só que, assim, eu acho precipitado. Por quê? Porque já existe uma imensa campanha propagandística contra o nazismo. Houve olha, veja, aquela pergunta que você fez antes. Houve um grande tribunal internacional para condenar não só a Alemanha, mas a ideologia nazista. Sim. E o racismo e assim por diante. O julgamento de Nuremberg. Isso, Nuremberg, exato. E não houve algo semelhante para o comunismo. Não houve esse reconhecimento internacional. Não existe documentação suficiente, certo? Tanto quanto existe para o nazismo. Então é aquilo, o nazismo, ele já está condenado, entendeu? Já bateram os pregos no caixão dele. Mas não fizeram isso com o comunismo ainda. Então imagina aí você chegar e dizer assim, pronto, a gente tem que prender a mãe de teus filhos. Meu Deus do céu. Não vou prender não, ela é boa, certo? Mesma coisa é o comunismo. Vamos prender quem está salvando os pobres. O que é que a pessoa vai achar? Então a gente tem que primeiro fazer esse serviço, sabe, de documentação. A gente tem que primeiro fazer esse serviço de inteligência. Inclusive, isso está na capa da minha página no Facebook. É o Iniciativa Renato Rabelo. Está lá. Uma frase de Napoleão, muito importante, que diz assim, a imaginação governa o mundo. Então, se as pessoas acham que o comunismo é uma coisa boa, e tu tá mandando proibir, vão achar que tu é o ruim. Vão achar que tu é o mal da história. A gente tem que fazer todo um trabalho de preparação antes, para depois fazer isso. Senão vai ser que nem aquela parábola do semeador, né? Jogou a semente, só que jogou um monte de campo que não era fértil. E aí, infelizmente, esse projeto, do jeito que a coisa está hoje, esse projeto não vai prosperar. Infelizmente, nem tão cedo. Certo? É necessário fazer todo esse trabalho de inteligência antes. Não é um assunto tratado também com a seriedade e com a violência que é tratado o nazismo. Tem um filme que foi pouco divulgado, ele é da Netflix, é um filme em stream, que é Primeiro Mataram Meus Pais. Quem dirige esse filme é a Angelina Jolie, inclusive, que conta a história do Pol Pot e tudo que ele fez. E quando você vai vivendo, assistindo, e por óbvio, você cria simpatia pela menina que é retirada dos pais, enfim, e você vê a maldade que Pol Pot conseguiu fazer dentro das famílias, aquilo te choca, mas isso não é muito divulgado. Quando você lê o livro Negro do Comunismo, você tem um contato real com a maldade que é o comunismo, mas são situações que são pouco verbalizadas, são pouco trazidas, né? São um pouco ilustradas. Agora, o nazismo não. O nazismo é tratado lógico, ele tem que ser tratado como violência, mas poderiam tratar o comunismo da mesma forma, porque ambos mataram, ambos perseguiram, ambos destruíram, não é? Com o detalhe que o comunismo chega a ser pior do que o nazismo. Eu vou lhe dar um número agora, eu quero que você preste atenção. Você vai falar dos campos de concentração nazista, né? Sim. Eles tinham 48 ali no território que eles dominaram. A Rússia tinha 200, tinha 4 vezes mais. E a China chegou a ter 300 campos de concentração. E pouco se fala, né? Da China ainda existem os campos de concentração chineses. Tem uns que ainda estão na verdade, pouco se fala nisso. Na verdade, eles estão desativados, né? Mas a gente não sabe aí, porque a censura lá... Depois, Camila, dá uma olhada no índice, no mapa de liberdade de imprensa. Você vai ver lá uma lista de 180 países. Os últimos lugares, Coreia do Norte, Cuba, China. Não tem como ninguém ver nada lá. Oi? Venezuela já está caindo também. Exato. Então, você vai ver que não tem como ter informações de lá, porque a censura é muito grande, entendeu? Em Cuba teve campos de concentração também, só que isso não é retratado.
Inclusive, um dos aspectos interessantes que a gente está vivendo no Brasil hoje, que é dos refugiados venezuelanos que vêm para cá, já imaginou a quantidade de refugiados que teve do comunismo durante toda a história do comunismo? São muitos, e eles não são retratados. Inclusive, eu fiz aqui uma postagem uma vez, e inclusive eu posso até te mandar o link depois, de três histórias de desertores que dariam ótimos filmes. Dariam filmes muito bons, muito emocionantes. Um deles, por exemplo, era de um cara que ele participava daquelas corridas de moto, e como Fórmula 1, só que para moto. E durante um campeonato ele fugiu. Durante um campeonato. Moto de alta velocidade. Ele fugiu em alta velocidade. Sabe, isso daria um filme excelente. Tem um livro também, isso tudo história real, tá? Tem um também de um soviético que ele pulou do navio em alto mar, porque ele não queria mais voltar para o regime. E aí ele foi encontrado 3 dias depois numa praia das Filipinas. Ele passou 3 dias no mar, inteiros, porque ele estava fugindo da opressão soviética. Tem um também que fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Ele roubou um jato da Força Aérea. Esse é corajoso. E foi para a Coreia do Sul. Inclusive, ele quase era abatido. Entendeu? Esse daria também um ótimo filme. Entendeu? Tem muitas histórias. As histórias são infinitas. Entendeu? Só que elas não são retratadas. Eu tenho um livro aqui chamado Meu Querido Líder. É um agente espião que fugiu. Ele trabalhava diretamente na Coreia do Norte, com o imperador da Coreia do Norte, o ditador, e ele fugiu para a Coreia do Sul e hoje está nos Estados Unidos, chama Meu Querido Líder. Ele conta que as mulheres norte-coreanas são vendidas igual porcos para a Coreia do Sul, onde tem muito homem e pouca mulher, e eles querem casar. Não importa se ela tem família, se ela tem filhos, quem ela é. Elas são vendidas. Eles falam desse jeito: mulheres são vendidas como porcas. Tem um outro documentário que chama Conduta Imprópria, dos anos 60, cubano. Mostra os campos de concentração somente para homossexuais que Cuba fez após a Revolução de Fidel Castro. Pergunto, está traduzido? Eu fiz a resenha completa do documentário. Está completa a resenha, te mando o link depois. Agora, o Meu Querido Líder, eu tenho o livro e ele está perdido por aqui. Aí eu não, tudo bem. Relaxa. Do vídeo e te mando também. Não, aqui eu vou pesquisar. Pronto, ótimo. Chama Meu Pessoal, tem um filme também, tem vários, na verdade, é porque a direita não fez aquele trabalho de inteligência de listar eles para a gente passar. Tem um filme muito bom também, se chama, se eu não me engano, 7 anos no Tibete. Ele fala da invasão dos comunistas chineses no Tibete, que é muito interessante também. Esse filme, inclusive, é protagonizado pelo Brad Pitt. Isso, exato. Eu decorei. Renato, para a gente finalizar, tem um livro seu que eu também gosto muito. Eu sei que você não queria falar dele, mas é só para finalizar. A gente também já bota o link aí de compra. Red Cocaine. Por que você escreveu esse livro? Faz uma resenha. Por que você escreveu e do que ele se trata? Vê só, na verdade eu não escrevi, né? Eu traduzi ele, mas infelizmente, infelizmente ele ainda não está publicado, né? Eu estou conversando aí com o pessoal para eles publicarem. Eu já tenho ele pronto, já tenho ele completamente traduzido, mas ele ainda não foi publicado. Ele foi baseado em depoimentos de um desertor também, que foi ministro da Defesa da Tchecoslováquia, quando a Tchecoslováquia fazia parte do Pacto de Varsóvia, né, era um satélite soviético. E ele fala a respeito da estratégia de drogas sobre o Ocidente. Eles viam as drogas como uma arma química para usar contra o Ocidente. E as drogas mais fracas, né, eram usadas também para estimular os soldados deles durante as revoluções. Então, Hitler, isso é um fato bem conhecido, que Hitler usava metafetamina nos seus soldados
para eles lutarem sem dormir, sem comer, era só brigando, o dia todo, como se tivesse possuído. Né? E eles adquiriram esse conhecimento. Eles já vinham fazendo testes, na verdade, com maconha, né? Também que a maconha, ela aumenta os batimentos cardíacos, ela seca os olhos, então ela fica resistente a gás lacrimogênio. Então, para combates com a polícia, para combate urbano, seria bom que tivesse uma pessoa drogada, a pessoa fica insensível à dor também. Então, a pessoa vai lá, usa a maconha e vai para a luta, vai para a revolução. Isso na década de 30, houve uma pesquisa a respeito disso. E o livro fala muito dessa questão da estratégia das drogas, mas ele fala também de estratégia comunista de uma maneira geral, de treinamento do crime organizado, de infiltração do crime organizado também, para eles lucrarem com o crime organizado em países ocidentais, e assim por diante. É um livro também da mais alta importância, eu não sei quando vai ser publicado, infelizmente, certo? Mas o que eu posso entregar para você já de cara, e eu sei que vai mudar a sua perspectiva completamente a respeito de comunismo, é esse livro que eu publiquei, chamado No Serviço Secreto de Stalin, e vamos registrar aqui, você foi a primeira a ler. Eu perturbei bastante a vida dele, pessoal que está nos assistindo, eu perturbei bastante, até ser a primeira a ter contato com o livro. Ó, deixa eu fazer só uma última observação aqui. Lógico. Rapidinho. Esse livro do Krivitsky, ele foi citado em um livro que foi indicado por Olavo de Carvalho. Esse livro é esse aqui, ó. Meias Verdades, Velhas Mentiras, também de um espião, tá? Anatoly Golitsyn. Na página 90, você pode achar o nome de Krivitsky. Eu vou cobrir aqui o resto, só para você ver o nome de Krivitsky aqui. Deixa eu ver se dá para chegar pertinho. Krivitsky. Sim, dá para ver. Todo esse livro aí no Serviço Secreto de Stalin. Ele foi recomendado por esse espião. Sensacional. Antes que a gente termine, ele morreu, o Krivitsky aí. Krivitsky. Ele morreu nos Estados Unidos. Ele morreu do quê? Que no livro fala que é suspeito. Morreu do quê? Vê só, no livro ele ainda estava vivo e estava achando que ia sair vivo, né? Mas quando ele desertou do Serviço Secreto de Stalin, existia uma rede de espionagem soviética no mundo inteiro. Então, para onde ele ia, ele batia de frente com o espião. Entendeu? E ele fala que ele conseguiu escapar da morte nos Estados Unidos, ele fala isso no último capítulo, no capítulo final. Só que pouco tempo depois de ele publicar esse livro, ele foi encontrado no seu apartamento com uma bala na cabeça, certo? E com algumas notas de suicídio. Só que ele já tinha avisado, não lembro agora certamente a quem, mas ele já tinha avisado que se eles achassem que ele teria se matado, era mentira, certo? E que, na verdade, estavam tentando matar ele no mundo inteiro. O expurgo de Stalin se espalhou pelo mundo inteiro. E vocês vão ver isso no capítulo 3, sobre a Guerra Civil Espanhola. Certo? Então, existe uma dúvida aí, um mistério que perdura até hoje, que, inclusive, tem um documento da CIA que fala disso, e 20 anos depois da morte dele, que se chama assim, Quem Matou Krivitsky? Porque até hoje ninguém sabe se foi suicídio, se ele foi assassinado, tá entendendo? Agora, pelo que ele deixa entender aqui no livro, ele foi assassinado. E ele foi assassinado por espiões soviéticos. Mas, de novo, é realmente difícil saber. Renato, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua paciência e, claro, pelo bate-papo riquíssimo em informação. Já te convido a voltar quando sair o Red Cocaine e, claro, que eu vou ser a primeira a ter contato com o livro, certo? Tudo bem, tudo bem. Ó, eu que agradeço, tá? Obrigado também pela atenção. E, pessoal, curtam aí o Vista Pátria, tá certo? E se quiserem me acompanhar o conteúdo que eu publico, eu tenho uma página no Facebook chamada Iniciativa Renato Rabelo. Sempre que eu publico alguma coisa, eu coloco lá, certo? Então, vocês podem me acompanhar por lá, tá bom? E comprem o livro pelo link que está aqui na caixa de informações, porque comprando por esse link,
vocês me ajudam. Pessoal... E me ajudam a manter esse projeto. E ajudam o Renato também, mas me ajudam, que é mais importante, tá bom? Tô brincando. Relaxa, relaxa. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente. Muita vitória e paz na vida de cada um de vocês. Renato, muito obrigada. Pessoal, valeu.